Olá, Paulo, Deus abençoe, boa noite. Dá para ouvir bem? Peraí, deixa eu aumentar o meu som aqui que tá. Fala novamente, por favor. Tá ouvindo bem agora? Sim, tô ouvindo bem, graças a Deus. Então tá bom. Acho que o pessoal vai entrando em sequência aí. Isso. Vamos dar início então à nossa live. Pode, se o senhor quiser fazer o início com a oração, sinta-se à Claro, vontade. claro, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então nós pedimos ao Senhor que nessa noite use de nós para trazer a verdade. Jesus veio a este mundo para trazer a verdade, que nós sejamos instrumentos do Senhor para a verdade. Pedimos isso pela intercessão da Santíssima Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. 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 Padre, eu gostaria que o senhor se apresentasse primeiro, né? Acho que muitos aqui não conhecem o senhor. Eu sou aqui de São José dos Pinhais, aqui de Curitiba, cidade vizinha, né? Eu queria que o senhor se apresentasse pelo ministério. Conta um pouco da tua história para o pessoal aí. Tá bom. Sou da cidade vizinha, mas no momento eu estou falando de Pitanga, no centro do Paraná, por isso que eu estou até meio improvisado aqui. Estamos num curso aqui da minha congregação. Eu sou da congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição. É uma congregação de fundação polonesa, que tem 300 anos de fundação. O nosso carisma ligado ao mistério da Imaculada Conceição. Então, nós, padres marianos, estamos em 19 países do mundo e temos como essa missão levar o mistério da Imaculada Conceição, também a oração pelos falecidos, pelas almas do purgatório e o trabalho de ajuda à igreja, do serviço à igreja. E eu sou o fundador da Casa Pro Vida Mãe Imaculada. Casa Pro Vida Mãe Imaculada existe há 12 anos. A nossa principal missão é salvar vidas do aborto e nós salvamos as duas vidas, as vidas das mães e a vida das crianças. Graças a Deus, esses 12 anos nós temos aí centenas de crianças nascidas, milhares de mães atendidas. Padre, eu não vou muito para muitas delongas. Fazer a primeira pergunta já que a gente está falando Aham. desse tema. Por que nós, cristãos católicos, nós temos que ser a favor da vida? Opa, essa daí é uma boa pergunta. A primeira resposta ela é muito objetiva, muito clara, que todos devemos imaginar. Nós devemos ser a favor da vida, porque Deus é o Deus da vida. E se nós cremos em Deus, e a vida é um dom muito especial de Deus, é um dom basilar de Deus, né? Tudo começa com a vida que Ele nos dá, automaticamente, desculpem aí pessoal, mexer aqui às vezes, automaticamente nós precisamos ter em defesa da vida. Essa é a primeira resposta e a resposta principal de todas. Né? Junto a essa resposta e após essa resposta, nós temos que ser a favor da vida porque também isso é um imperativo ético. O que é um imperativo ético? É uma exigência da moral, da ética, que nós atuemos em defesa da vida. Essa minha resposta ela já diz respeito não só a quem crê em Deus, mas ela diz resposta a todo ser humano. Todo ser humano deveria ser a favor da vida por um imperativo ético. Que o ser humano deve buscar sempre o bem e não fazer o mal. E uma vez que a sua razão o permite entender que a vida é um bem, ele automaticamente é como que obrigado a defender a vida. Então, basicamente, eu diria por esses dois motivos que nós devemos ser a favor da vida. A outra pergunta é: o que a igreja diz sobre o aborto? Eu até peguei aqui alguns parágrafos do catecismo, Aham. que vai dizer aqui, a partir do parágrafo 2271, que quem comete aborto, né, está plausível, não está
correndo o risco de ser excomungado, né, se não se arrepender, e é um pecado grave, um pecado mortal. Sim, a igreja, primeiro ela tem um ensinamento que é um ensinamento, vamos dizer assim, pedagógico, né? Ou seja, a igreja ensina a respeito da vida, um pouco daquilo que eu falei agora, né? Por que nós devemos ser a favor da vida. Então, o primeiro ponto que a igreja faz é ensinar sobre isso. E junto com o ensinamento, a igreja, na sua autoridade que ela tem sobre nós, sobre as nossas almas, ela nos faz uma advertência. Primeiro, ela tem um positivo, ou seja, ensina sobre a vida, né? Agora, junto com isso, também vem uma advertência. Olha, caso essa vida que nós ensinamos não seja respeitada, isso é um pecado tão grave que, no caso do aborto, livremente cometido, torna-se motivo de excomunhão. Lembrando a todos nós que o que é uma excomunhão? A igreja ela só confirma uma excomunhão, mas na verdade, pelo ato da pessoa, ela já está se colocando como excomungada. O cristão, o católico, agora a excomunhão se refere ao católico, né? O católico que vai e pratica um aborto ou coopera diretamente para que um aborto aconteça, ele está se excomungando, né? A igreja só confirma essa excomunhão. Então, primeiramente, a igreja ensina a beleza da vida e adverte que isso é tão grave que pode levar a pessoa a perder a sua união com a igreja e, consequentemente, com o nosso Senhor. E por que o aborto, padre, por que existe essa questão da gravidade dele e quais são as consequências do aborto, tanto para a vida que está sendo tirada, quanto para aquele que está cometendo esse pecado, digamos assim? Bom, a gravidade do aborto está em duas questões aqui, né? A primeira é tirar uma vida. A vida, sendo um dom de Deus, de novo, né? E a vida humana em especial, né? Até a vida dos animais tem um valor também. Até a vida das plantas também tem um valor. Mas a vida do ser humano, ela tem um valor todo especial. Então, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Então, eliminar um ser humano, ele é algo tão grave porque, de certa forma, é um atentado contra o próprio Deus, que é o único Senhor da vida. Então, aí está a questão da gravidade primeira do aborto, né? Que é uma gravidade geral, tirar a vida. Porém, na questão do aborto, nós ainda temos um agravante ainda. Qual que é esse agravante? Esse ser humano que está perdendo a sua vida, que a vida está lhe sendo roubada, destruída, ele está sendo assassinado, é um ser humano totalmente inocente. Isso pesa muito, porque aqui vem um agravante. Uma coisa, Paulo, é eu tentar tirar a tua vida, né? É errado, né? Mas você tem uma possibilidade de se defender. Ela é muito grave se eu for tentar tirar a tua vida, é muito grave. Mas você ainda tem uma certa possibilidade de se defender. Outra coisa é quando você, como uma criança no ventre materno, sem nenhuma possibilidade de defesa, ser atacada na sua vida. Daí a gravidade do aborto. Até porque o quinto mandamento da lei de Deus diz, né, não matarás, né? Quando Deus manda Moisés escrever na tábua lá, o quinto mandamento, não matarás, como está lá no livro do Êxodo, né? Exatamente. E uma lei, primeiro, é uma lei natural, ou seja, deixa eu mostrar uma coisa para nós, que todo ser humano, todo ser humano, não precisa ser cristão, todo ser humano, ele vem a este mundo com uma lei natural inscrita no seu coração. O que quer dizer isso? Que algumas coisas, elas são claras para a pessoa, mesmo se ninguém ensinar a ela. Não tirar uma vida, não matar, é uma dessas questões. Ela está inscrita no coração humano. Então, todo ser humano sabe que é errado matar. O cristão, de modo especial, por conhecer a palavra de Deus, porque aí vem a lei positivada, ou seja, primeiro Deus inscreve no nosso coração a lei natural, e depois Deus vem e confirma essa lei natural com a sua palavra, ou seja, deixando essa lei natural ainda mais explícita para nós. Então, o mandamento
mandamento de não matar é explicitar ainda mais a lei natural para nós. E agora, padre, até compartilhar com o senhor, né? Eu não sei se foi isso, mas o próprio Frei Gil está compartilhando nas redes dele que meio que censuraram o Instagram dele ali por alguma coisa, alguma realidade, né? Mas eu acredito que deve ter sido alguma coisa que o sistema não gostou. E é isso que eu queria te perguntar agora. Por que o sistema que está aí no mundo, né, a nível jurídico, a nível da Suprema Corte no Brasil, em outros países, né? Por que eles querem implicar essa lei do aborto? Talvez até era bom a gente não estar usando essa palavra aqui desde o início, mas se a gente estivesse falando aqui em abiorto, por exemplo, abiorto, as pessoas vão entender, né, o que a gente quer dizer com abiorto, né? Todo mundo vai entender. Talvez a gente consiga dar um drible aqui no sistema, né? Um abiorto, né? Vamos ver se dá certo isso. Porque também nós corremos o risco aqui, como o Frei Gilson, eu não estava sabendo, mas mais cedo ou mais tarde essas coisas acontecem. A tua pergunta é muito boa, Paulo. Veja só, o que nós temos hoje em dia que eu quero dizer no nosso tempo, né? O nosso tempo ele tem algumas coisas bem próprias dele que nunca existiram na história da humanidade. Essa ação sistemática, veja, esse é o ponto que eu quero dizer aqui para estar bem claro. Ação sistemática. Essa ação sistemática para implantar, impulsionar, empurrar, enfiar goela abaixo o abiorto no mundo, em todos os países, ela não se dá de forma, vamos usar uma linguagem aqui da internet, né? Ela não se dá de forma orgânica. Não é de forma orgânica que se dá isso. Isso se dá de uma forma, uma ação, por isso que eu falei, sistemática, planejada para isso. Isso é o primeiro ponto que é importante aqui na sua pergunta, né? Ou seja, existe uma ação mundial para que o abiorto seja implantado no mundo inteiro, em todos os países do mundo. Isso não é natural, gente. Isso nunca aconteceu na história humana, tá bom? Nunca aconteceu. Então, e desde quando isso acontece na história humana? Tá me ouvindo aí, Paulo? Porque aqui tá dando um sinal que pode cair. Tá ouvindo? Tá bom. Desde quando isso acontece na história humana? De modo especial, a partir dos anos 50. Por quê? É a partir dos anos 50 que nós temos um levantar-se de poderosas organizações, e aqui eu me refiro às fundações internacionais, como a Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação hoje em dia Bill Gates, a Fundação Open Society, que é a fundação do George Soros. Essas bilionárias fundações, a Rockefeller vem dos anos 50, a Open Society é bem recente agora. Essas bilionárias fundações, elas têm investido de diversas formas para que aconteça aquilo que nós estamos falando da implantação sistemática do abiorto no mundo. E respondendo agora diretamente a tua pergunta, até aqui eu dei um pano de fundo. Por que disso? Pelo interesse do controle populacional. Essas pessoas que têm muito poder financeiro, poder de mídia e todo tipo de poder, essas pessoas querem o controle populacional. Por que elas querem o controle populacional? Bom, por orgulho mesmo de quererem mandar no mundo e também porque elas têm planos para reduzir a população mundial a fim de elas poderem controlar melhor essa população. No fundo, a resposta é essa. Seria o que a gente chamaria, assim como diz lá São João, o sistema do anticristo, da nova ordem mundial? Podemos dizer que sim. Podemos dizer, quando São João coloca no Apocalipse que ele tem toda uma linguagem, né, simbólica e tudo mais, mas ele fala sobre controle. Ele fala da besta e do auxiliar da besta, né? Do dragão, melhor dizendo, e da besta, Da moeda única? Queriam se levantar.
E sim, ali tem toda uma força de controle. Claro que aí a gente pode discutir se ele se refere ao Estado, porque o Estado totalitário também é uma realidade, né? Esse Estado que manda bloquear contas, esse Estado que manda quer te impedir de você ter acesso à informação. Esse é o Estado totalitário, que está avançando cada vez mais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos o Estado totalitário já, por meio de algum dos seus agentes aí, nos podando, né? Então, talvez São João estivesse falando do Estado totalitário, talvez ele estivesse falando dessas grandes fundações, ou ele está falando de tudo isso, né? De tudo, de todo esse poder que se levanta contra a verdade, contra os cristãos. Agora uma pergunta, padre. Mesmo que uma mãe ela tenha tido um filho ou engravidou devido a um estupro, devido a uma questão que ela não queria ter aquela criança, devido a alguma situação difícil que ela passou na vida, um trauma, ela tem o direito de abortar? De forma alguma, né? Nenhum de nós tem o direito de tirar uma vida inocente, independente da situação. Nunca nós podemos ter esse direito. Se a gente tiver o direito para tirar uma vida inocente por algum motivo, por mais que esse motivo pareça justo, nós estamos dizendo que os fins justificam os meios. Ou seja, por causa de um fim, eu tenho o objetivo de algo que vai me trazer paz, vai me trazer, tirar um problema, enfim, qualquer um meio empregado, tirar uma vida, valeria a pena. Isso é uma perversão da moral. Isso é uma perversão da moral. O fim não pode justificar um meio. O meio ele tem que ser justo para atingir um determinado fim. Então, é verdade, nós entendemos que tem pessoas, e mulheres, no caso aqui, em especial mães, e nós da Casa Pro Vida atendemos já tantos e tantos casos assim, onde realmente é um drama, é um grande drama. Tem mulheres que foram abusadas, tem mulheres que foram expulsas de casa, jovenzinhas expulsas por um pai, por exemplo, pelo companheiro, né, que só fez o filho e chutou essa pessoa. Enfim, os casos são diversos, né? Tem problemas de financeiro, tem problemas de saúde, tudo isso tem. Mas o aborto, tirar uma vida inocente, não se justifica e não resolve o problema. Não resolve o problema. Porque você vai tirar aquela vida, o que é um ato terrivelmente injusto, e depois continuar com o determinado problema. Até isso seria a minha próxima pergunta. Bom, o senhor deve, da questão espiritual, o senhor deve entender bastante assim também, né? Até muito mais que o senhor é um sacerdote, claro, né? Mas assim, quando se comete um aborto, né? Como se fosse um pacto de sangue, como se fosse um sacrifício no altar de Satanás, né? Olha, essa frase ela é bem pesada, mas ela se justifica. Por quê? Na antiguidade, no Antigo Testamento, nós tínhamos os casos de infanticídio, onde Deus dizia por meio dos profetas, né, Jeremias, Ezequiel, Elias, outros profetas, né, advertindo o povo para não fazerem a imolação, ou seja, uma oferta a um demônio chamado Baal. Então, várias vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, o povo era advertido para não imolar a Baal. Por quê? Porque os povos cananeus eram os povos ali da região onde hoje é Israel. Esses povos que tinham ali, não existe mais o povo cananeu, esses povos que estavam naquela região, eles matavam seus bebês e ofereciam a um ídolo chamado Baal. Então, isso era realizado constantemente. Ou então outro ídolo chamado Moloch, né? Talvez até mais a Moloch, nesse caso dos bebês. Esse era o nome do demônio, Moloch. Ok, então Deus orientava, né, e advertia por meio dos profetas que aquilo era um ato terrivelmente sacrílego, né, contra a vida. Tá? Então, hoje, de certa forma, é claro que nós temos que olhar com atenção isso, né, essa pergunta e essa resposta. Por quê? Hoje em dia, com certeza,
existem pessoas que fazem do aborto um meio de oferta a Satanás. Aqui o que eu me refiro? Eu me refiro àqueles que eu falava antes, os grandes e poderosos. Muitos deles têm pacto com o inimigo. Então, promover o aborto é uma forma deles servirem a Satanás. A gente sabe também que pessoas ligadas a esse mundo do ocultismo, algumas delas também fazem oferta de crianças, de abortos, também ao demônio. Também isso acontece. Então, nesses casos, é feito diretamente mesmo, né? Então, podemos dizer que é no altar de Satanás. Agora, é claro que aquela mulher, numa situação de desespero, de angústia, de sofrimento e tal, e comete esse terrível pecado, né, de cometer um aborto, obviamente que não necessariamente na consciência dela ela está oferecendo para o demônio. É claro que não, né? Na maioria dos casos não é isso, né? Mas é claro também, e aí eu vou dizer uma outra coisa para quem está acompanhando aqui, que seja de um caso, seja de outro, é uma grande alegria para Satanás. Eu já atendi caso de exorcismo, onde o demônio me falou, né, que em tal situação que eu estava atendendo, na família daquela pessoa, ele, o demônio, ficou muito feliz porque um aborto foi cometido. Então, o demônio se alegra com isso. Até porque, eu não vou lembrar agora, acho que foi o padre Gabriele Amorte, que é um grande exorcista da nossa igreja, né, que nós tivemos, né? Ele mesmo falava que, o padre Pio também dizia, se não acontecesse um aborto sequer na humanidade, Deus se alegraria e impediria muitas catástrofes que acontecessem na humanidade, no mundo, né? Sim, Padre Pio falou isso, é verdade. Padre, por que o matrimônio, agora puxando para essa linha do matrimônio, né, a questão do aborto, vamos chegar em outro ponto aqui depois, mas por que o matrimônio deve ser aberto à vida? Ótima pergunta, muito boa. Pela própria essência do matrimônio. O que é o matrimônio? Né? Estamos falando aqui do matrimônio cristão, né? Pessoas que não somente se casam no civil, mas por uma questão de fé, elas se unem diante do altar de Deus. Bom, elas estão indo diante do altar porque elas sabem que Deus abençoa essa união e isso é da vontade dele. Ok, isso é verdade. Mas junto com a bênção de Deus, de querer a união do homem e da mulher e Deus abençoar isso, o que Deus fala? A gente podemos nos remeter ao primeiro livro da Bíblia, né? O homem deixará pai e mãe, unirá a sua esposa e formarão uma família e terão filhos, né? Então a Bíblia já no seu início diz que eles crescerão e se multiplicarão por meio dessa união. Então Deus em nenhum momento ele fala nesse ponto inicial do matrimônio, quando Deus diz que o homem se une à sua esposa e quando Deus dá o mandamento da multiplicação, que homem e mulher devem multiplicar-se sobre a terra, Deus ele não separa o ato da ligação do matrimônio com o ato da abertura à vida. Então, estar aberto à vida é parte essencial do matrimônio. Outra pergunta, né? Hoje a gente vê até questão assim pelos tribunais eclesiásticos da igreja, né? Até pelo próprio cânon que a igreja ensina, né? Que um casamento, um matrimônio que é recebido o sacramento no altar, que o casal, eles não são abertos à vida ou não querem ter filhos, já é nulo na sua origem, né? Sim. Quando nós fazemos um matrimônio, quando nós acompanhamos um matrimônio, né, assistimos, é a palavra técnica para isso, para nós padres, né, se assiste o matrimônio. Quem faz o matrimônio mesmo são os noivos. Os dois é que estão celebrando o sacramento. Nós padres estamos assistindo isso. Tá. Antes mesmo dos noivos estarem ali diante do altar, tem um momento onde eles precisam ter uma conversa com o padre, né? E é uma conversa individual, né? O padre conversa com um e depois conversa com o outro. Uma das perguntas é essa: você está aberto à vida? Se não houver essa abertura à vida, o matrimônio realmente, como você colocou, na sua origem ele já está nulo. Ele não tem efeito, ele não acontece.
o verdadeiro matrimônio, né? Então, isso é parte realmente integrante do mandamento da igreja, do ensinamento da igreja. E condição sine qua non para que o matrimônio, o sacramento aconteça. Outra pergunta. O senhor falou das grandes farmacêuticas que financiam o AB Porto, né? Que financiam tantas coisas mundo afora. Eu pergunto para o senhor aqui agora, segundo os ensinamentos da igreja, do catecismo, da nossa doutrina, das Sagradas Escrituras, o que Jesus nos deixou, o que a igreja diz sobre os métodos contraceptivos? O método contraceptivo, segundo o ensinamento da igreja, e principalmente aqui, quem depois enfatizou muito isso foi o Papa Paulo VI, né? O método contraceptivo da Humanae Vitae é o documento de Paulo VI, recomendo esse documento literalmente bombástico. Humanae Vitae é fácil de todos acharem na internet, recomendo a leitura. Papa Paulo VI. O ensinamento da igreja, que já vinha antes desse Papa, não quer dizer que foi originado no Papa, mas o Papa ele deu assim o ponto final, né? Ele deu a ênfase a tudo que a igreja já vinha ensinando, né? O ensinamento da igreja sobre o método contraceptivo é justamente esse. Como ele é um método contra a vida, contraceptivo, contra a concepção, ou seja, contra a abertura à vida, do que nós falamos antes do matrimônio, né? Ele é um método em si, qualquer que seja esse método contraceptivo, em si, ele é um método muito errado e gravemente errado, de modo que os cristãos, os católicos, de forma alguma deveriam fazer uso de qualquer método contraceptivo, independente de qual seja. Claro que alguns são mais graves ainda, né? Podemos dizer assim. Por exemplo, uma pílula no dia seguinte é um método contraceptivo muito mais grave, porque ela é diretamente abortiva. Mas claro que as outras também são graves e assim por diante. O que o senhor tem a dizer, até o senhor falou disso agora, vamos falar primeiro da pílula, né? Tem a pílula anticoncepcional e a pílula do dia seguinte. O que o senhor poderia dizer sobre esse método contraceptivo em específico? Ele é abortivo, né? Então, a pílula, vamos começar pela pílula do dia seguinte, né? Recebeu esse nome porque implica dizer que a pessoa teve uma relação e no dia seguinte, ou seja, na manhã seguinte, no dia seguinte, enfim, horas depois, a mulher vai e toma essa pílula. Por quê? Essa pílula tem uma quantidade de hormônio absurda, né? Uma quantidade muito grande, de modo que o corpo dela vai automaticamente expelir a vida. Caso ela estivesse num período fértil, no momento de ter essa relação, então ela pode ter engravidado naquele momento dessa relação sexual. Então ela tomando essa pílula, o corpo dela, com a quantidade tão brutal de hormônio que é injetado, o corpo dela vai automaticamente expelir aquele ovo, né? Ou seja, a primeira fase da formação do ser humano, né? do embrião. Já houve o encontro das gametas ali no ventre dessa mulher, né? Nas trompas, teve o encontro dos gametas, já se formou uma vida, porque esse encontro do gameta masculino com o feminino, né? O espermatozoide com o óvulo, já é o momento da vida, ali a vida começa, isso é comprovado cientificamente, eu não estou falando de fé, aqui não é fé, aqui é comprovação da ciência. Então tá, nesse exato momento já está uma vida. Então, tomando a pílula do dia seguinte, essa vida que apenas se iniciou, ela já vai ser expelida, né? A mulher vai ter contrações horríveis, vai sangramento e vai tirar tudo, né? Então é isso que acontece. Enfim, então, por si só, então, essa pílula o objetivo dela é causar um aborto ali já naquele momento, né? Esse é o objetivo dela. Ou, pelo menos, descamar o útero da mulher, né?
a camada do útero da mulher que receberia a vida, que receberia essa vida iniciante, e com isso a vida vai morrer do mesmo jeito. Então, esse é o objetivo da pílula do dia seguinte, tá? Abortiva. A outra pílula, né, as outras, né, as anticoncepcionais convencionais. Essas tiveram uma modificação ao longo do tempo. No começo, lá quando elas surgiram, também estamos falando aqui, né, dos anos 60, quando surgiu a pílula anticoncepcional, a quantidade de hormônio nela também era muito forte. Então, não no mesmo nível de uma pílula do dia seguinte, mas também uma quantidade muito forte. Então, ali também era quase que uma pílula do dia seguinte. Mas devido aos efeitos colaterais na mulher, essa quantidade de hormônio, eles foram trabalhando nisso e diminuindo essa concentração de hormônio. Então, ela não é, a princípio, diretamente já para tirar a vida daquele bebê, né? Que já pode até estar, já está numa certa fase de desenvolvimento. Ela não é para isso. Porém, ela acaba podendo fazer isso também. Ela pode também fazer isso, né? Então, de qualquer forma, porque a princípio essa pílula é para impedir essa gravidez, né? Impedir que haja a concepção. Mas em alguns casos o que ela vai fazer também é impedir a nidação, ou seja, que o ovo chegue no útero, que ali ele encontre um lugar para se instalar e continuar o seu desenvolvimento. Logo, em alguns casos, eu quero deixar isso claro aqui, né? Em alguns casos, a mulher pode estar abortando sem saber, por fazer uso de uma pílula convencional, né? Então, sem saber, é possível que em algum momento ela acabe por abortar. Bom, o senhor já falou da pílula, e a camisinha também é abortiva, principalmente aqui nós estamos falando do contexto, claro, pode ter fora, mas principalmente dentro do matrimônio. A camisinha não é necessariamente abortiva, né? Não podemos usar esse termo para ela, porque ela impede que o sêmen do homem chegue na mulher, né? No seu útero, no seu corpo. Então, nesse caso, ela não é abortiva, mas ela é um método anticoncepcional. Por quê? Ela impede que o ato unitivo. O que é o casamento? Ou melhor, quais são as propriedades do casamento? O casamento ele tem a propriedade procriativa, de gerar a vida, e ele tem a propriedade unitiva. O casal ele está unido pelo matrimônio. O que a camisinha faz? Ela faz com que essa propriedade da unitiva do casal não seja completa. O casal ele está ali unido, mas unido parcialmente. É como que dizer, tá, eu estou com você, porém eu não te aceito totalmente. Né? Mais ou menos isso que é o que acontece por esse método. Por isso que a igreja também diz que isso é um método errado, mesmo dentro do matrimônio. Por quê? Justamente porque o casal não está se doando 100% como deve ser o método, a propriedade unitiva do matrimônio. E o último método que eu ia perguntar para o senhor, né, que acho que até o padre José Augusto tem muitas homilias que ele fala disso aqui, do DIU, que é abortivo, né? O DIU é abortivo, padre? O DIU é abortivo. O DIU é abortivo. As pessoas geralmente também não têm essa informação. Claro que a indústria farmacêutica, a indústria do aborto, ela não quer que você saiba disso, ela não quer que as pessoas saibam disso, né? Então as informações são poucas. O DIU, sim, ele é abortivo, e mais, eu tenho uma amiga, uma conhecida minha, que ela fez uma especialização em biomedicina e ela foi se aprofundar na questão do DIU. Ela descobriu coisas gravíssimas do que o DIU pode causar de infecção no corpo da mulher a ponto de levar à morte. E não são poucas mortes. Porém, o que ela falou para mim é justamente isso. Essa é uma informação que não aparece de forma alguma, ela é enrustida. Mas, na pesquisa dela, ela fez uma pesquisa profunda sobre isso
na pesquisa dela constatou-se que mulheres morrem devido à infecção causada pelo DIU, o que não é falado. Bom, a gente falou dos métodos, mas assim, acima de tudo, padre, qualquer método contraceptivo desse que a gente citou, o DIU, a pílula, a camisinha, qualquer outro, né? Eles são pecados graves, pecados mortais, né? O que o senhor tem a dizer sobre esses pecados, essa questão que envolve esse pecado grave? O que a igreja ensina é justamente isso, que eles são pecaminosos. Como eu disse, Paulo VI, na Humanae Vitae, ele reafirma a gravidade do uso desses métodos, portanto, de forma pecaminosa. São pecados mesmo, e os católicos têm que pensar muito sobre isso, se confessar e abandonar esse tipo de métodos. O senhor falou aqui da pílula, né? Que surgiu ali a partir dos anos 50, os anos 60, e fez me lembrar uma coisa até que o Espírito Santo pediu para perguntar para o senhor. Tudo isso começou a acontecer, esses movimentos das grandes farmacêuticas, a partir do movimento do feminismo, né? Que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, principalmente para competir com homens, e hoje está vendo essa bagunça. Não estou dizendo que é esse, de maneira generalizando, mas começou ali, né? O que o senhor tem a dizer sobre essa questão que as farmacêuticas foram meio que financiando, e hoje a gente vê muitas mulheres assim que, digamos, querem trabalhar, querem ter o seu trabalho, são até casados, ou até muitas não querem nem casar, ou têm relações com outros homens, mas não são abertas à vida, né? Devido à questão do mercado de trabalho, questão da parte da profissão e tudo mais. O que o senhor tem a dizer sobre essa questão que começou ali nos anos 50, 60, que nós vemos hoje que está acontecendo? Paulo, assim, não só a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica, ela se aproveita pelo fator financeiro do que ganha, né? Mas quando eu dizia daquelas grandes fundações que têm uma ação a nível mundial, de controle mundial, fundações como a Rockefeller, a Fundação Ford e MacArthur e outras, elas são até de outras áreas, né? Não são nem da área farmacológica, né? Mas, enfim, o feminismo ele está dentro o feminismo ele não é a origem, mas ele é parte de todo esse mecanismo, ele é parte do mecanismo. Ele é usado, é uma ideologia usada para isso, o mecanismo. Assim como a ideologia das letrinhas, LGBTK, JKM, NPP, tudo aquilo lá, também é usada por eles, né? O feminismo ele tem a sua raiz no marxismo. Na verdade, o movimento feminista ele busca no marxismo a sua origem, a sua lógica. E toda essa ação globalizada também dos globalistas, né, dessas grandes fundações, ela se dá junto com o marxismo. Né? Não que eles sejam marxistas, mas eles estão de mãos dadas com os marxistas também, né, de uma mudança na sociedade. O que eles têm em comum é isso, é querer mudar a sociedade. Qual sociedade? Sociedade cristã, sociedade com os valores cristãos colocados pela igreja, né, do evangelho. Tá, então é isso. Agora, pegando o feminismo em si, né, ele é um meio do engodo contra a mulher, de enganar a mulher, tornar a mulher uma massa de manobra na mão deles, né, e usar a mulher para levar a essa mudança social. Então é isso que o feminismo faz bastante. Agora, especificamente sobre o caso do trabalho da mulher fora, veja, esse é um ponto que nós temos que olhar com muita atenção aqui. Ao longo da história, as mulheres trabalharam fora. Mas trabalharam de que jeito? Né? Mulheres que se colocavam como domésticas, mulheres que recebiam outros trabalhos da sua própria casa, vamos pensar assim, né? Passadeiras e tudo mais. Mas também mulheres que foram cientistas, mulheres que... A história tem mulheres cientistas, a história tem mulheres escritoras, né? Então, eu não diria que nós temos que dizer que a mulher não pode de jeito nenhum trabalhar fora. Qual que é o desafio que nós temos hoje? O desafio é que
Aquelas que sentem um chamado para um serviço fora, ou seja, uma mulher que é enfermeira, médica, isso na história da humanidade tem isso, né? A mulher que se sinta chamada para esse trabalho, ela tem que conjugar isso com a sua vida familiar, de modo que isso não venha prejudicar a sua vida familiar. Daí a necessidade, voltamos à questão do matrimônio, né? Homem e mulher precisam dialogar, eles precisam ver, realmente é preciso esse trabalho fora, isso vai ser bom para a nossa família, ou somente o homem vai trabalhar e a mulher fica cuidando dos filhos, como hoje vários casais optam por fazer isso. Se essa mulher vai trabalhar fora, ela vai trabalhar o quê? Por 4, 5 horas, para ter tempo para se dedicar na sua família também. Então, é uma questão complexa que precisa ser conversada pelos casais, primeiramente por eles, né? É uma decisão entre o homem e a mulher, para ver de forma que esse trabalho, ao mesmo tempo que ele possa ajudar, não só financeiramente, mas essa mulher também, ela pode ter essa vocação, por exemplo, de ser uma professora, de ser uma médica, e isso vai completá-la também, né? Isso é uma vocação bela. Mas, ao mesmo tempo, isso não destruir, não ser um impedimento para a sua vocação na maternidade e na família. Então, aí está o desafio do casal conjugar essa possibilidade. Agora nós já estamos indo para as considerações finais, padre. Se o senhor quiser falar um pouquinho mais sobre o aborto, né? Quais as consequências espirituais, para a gente poder alertar o pessoal assim, e também com relação ao perigo que alguém que comete isso, né, no mundo espiritual, com relação a Satanás, com relação ao demônio, porque São Paulo vai dizer na carta aos Efésios que não é contra homens de carne e sangue que nós lutamos, mas contra as potestades que estão nos ares, né? Então, se o senhor puder explicar, que acho que muita gente não entende a gravidade do aborto, do aborto, né, que pode dar censura, mas assim, com relação à questão espiritual, né, que não é brincadeira, é uma coisa séria que Satanás usa, infelizmente, usa muito desse pecado grave. Então, ok, indo para essa consideração final, né? Nós estamos numa batalha sem precedentes na história humana. Nós estamos entre cruzar ou não uma linha vermelha. Deus, ele nos coloca limites na nossa ação, né? Todos os pecados, eles são graves, de certa forma, porque nós estamos sempre ofendendo a Deus, que é santo, né? 3 vezes santo. Então, todo pecado é grave, claro, né? Mas alguns pecados se caracterizam por uma gravidade maior. E tirar a vida de um inocente, ele é um desses pecados que clamam aos céus. Esse é um dos tipos de pecados que clamam aos céus, é tirar a vida de um inocente. Então, se a humanidade avançar nesse pecado, liberando isso, né? E aí entra a batalha espiritual que nós estamos. Satanás, ele quer que as pessoas, que as sociedades façam isso, que todos os países legalizem o aborto, né? Ele quer isso. Por quê? Porque ele sabe que cruzar uma linha vermelha. É a sociedade dizer, Deus, nós não estamos nem aí contigo para os seus mandamentos e nós te desprezamos tirando a vida do inocente. É isso que acontece. Então, essa gravidade espiritual está no fato de que o pecado é um pecado, esse pecado é um pecado muito especial. Ele é um pecado que brada aos céus. E aí, com isso, quanto mais uma sociedade se abrir a gravidade desse pecado, aceitar isso, promover isso e realizar esse ato atroz, mais essa sociedade está se colocando do lado de Satanás. Aí vem as consequências. É uma sociedade que não vai ter paz, né? Vai estar em eterna briga, eterno sofrimento. Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá disse: se nós queremos a paz, primeiramente nós temos que lutar pela vida. E ela disse que a maior causa da falta de paz no mundo é o aborto. Ela, Madre Teresa
Calcutá diz isso. Por que ela está falando isso? Porque ela sabe que uma sociedade onde as pessoas tiram a vida do inocente é uma sociedade onde ninguém respeita ninguém. Se eu posso tirar, se eu estou tranquilo para tirar a vida do inocente, eu estou tranquilo também, Paulo, para tirar sua vida numa briga de trânsito. Eu estou tranquilo também para deixar minha mãe morrer à míngua e ficar com a aposentadoria dela. Porque, afinal de contas, não tem mais parâmetro de certo e errado, entendeu? Eu aceito que qualquer coisa pode ser feita. Qualquer coisa. Dizia o escritor Dostoiévski que onde não se tem Deus, tudo é permitido, né? Então se faz qualquer coisa. Por isso que eu estou dizendo que é o cruzar de uma linha vermelha. Se uma sociedade ela abertamente ela aceita o aborto, né? E isso abre para a ação do inimigo. É isso que acontece mesmo. E uma última coisa, assim, para o senhor também tirar a dúvida, a gente já encerra, o senhor já faz ali, se quiser apresentar teu canal do YouTube, teu Instagram para o pessoal seguir, e também o teu projeto que o senhor tem, que o senhor fez lá da Provida, né? Hoje a gente vê uma sociedade que os casais estão casando e estão fazendo de bicho de estimação, de gato e cachorro com filha, né? E a outra questão é quem cometeu o aborto, a mulher que cometeu o aborto, o que ela deve fazer com relação à parte espiritual, à confissão? O que o senhor orientaria? Ok, gente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, né? Ter bichinhos de estimação, nada de errado nisso, viu? Eu só não tenho porque é difícil para mim, eu viajo e tudo mais. Eu brinco com o pessoal dizendo que eu estou de olho no gato lá, que tem uns gatos lá nos meus vizinhos lá, bonitos pra caramba. Eu queria que viesse pro meu quintal e ficasse lá, né? Então, ter bicho de estimação é até legal, isso dá torna a vida também dentro de casa, para quem gosta, né, de um gato, de um cachorro, tudo mais. Nada de errado nisso. Onde está o erro, né? O erro está quando a gente não tem o bom senso e o sentido de proporcionalidade, ou seja, um casal jovem está na fase de ter filhos, né? Tem que ter filhos, né? O gato e o cachorrinho não substitui uma vida, né? Tá. Então, ou seja, não substituir um animal, um ser humano por um animal. Agora, não é problema ter um animal. O problema está em não colocar cada coisa no seu devido lugar e no devido valor, né? O valor de um ser humano é diferente do valor de um bichinho de estimação. Então, né, essa perda desse sentido de valorização, isso sim é um problema, né? Agora, eu falei bastante aqui, nós falamos do aborto, nós falamos da gravidade, nós falamos da abertura ao mal, tudo isso é verdade, tá bom? Tudo isso que foi falado aqui é verdade. Mas vamos nos lembrar de algo que está acima de tudo isso. Esse algo é a divina misericórdia. Deus nos ama muito, 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 muito. E não existe nada, nem mesmo um pecado, que nos afaste eternamente de Deus, a não ser que a pessoa queira ficar eternamente afastada de Deus, né? Ou seja, ela não se arrependa, não se confesse, não busca Deus. Fora isso, havendo uma abertura do coração, Deus está de braços abertos para receber. Então, se uma pessoa em algum momento da sua vida teve a infelicidade de cometer um aborto, busque um sacerdote, peça perdão a Deus e confie na misericórdia. Deus vai te perdoar com certeza. Aliás, Deus quer isso, Deus quer receber essa pessoa. E essa ação, por mais terrível que ela foi, que ela aconteceu, ela é uma ação que pode ser reparada, né? A pessoa pede perdão, se reconcilia com Deus, faz penitência, reza e está no caminho da vida. Então ninguém se desespere, ninguém pense que, poxa, naquele momento da minha vida, onde que eu estava com a cabeça, eu fiz tal coisa. Vá para Deus. Deus ama e ama muito a todos nós, pecadores, e a misericórdia é maior do que todos os nossos pecados. Obrigado, padre. Quero agradecer ao senhor, né? Obrigado por essa partilha, digamos assim, de conhecimento, também de falar aqui. Acredito que hoje os meios de comunicação
que nós temos é um meio também de alcançar mais pessoas, mais do que muitas vezes na nossa paróquia fisicamente, no nosso território que a gente está fisicamente, porque tem, não tem limites, né? Para muita gente, embora a gente está vendo a censura chegando aí. É triste, mas só vai engrossar o caldo agora em diante, né? Mas eu queria que o senhor apresentasse o seu projeto lá na Provida, né? Contando ali, convidando o pessoal também a seguir o senhor. Pode sentir à vontade de colocar aí. Tá bom, Paulo. Então, eu digo para você, continue aí na tua missão também, né? Que você se inspirou para usar desses meios aqui para levar a fé, o esclarecimento. Continue firme, vai para frente com isso daí, viu? É muito bom. Bom, pessoal, caso alguém queira conhecer mais o nosso trabalho, procure aqui mesmo no Instagram, Casa Provida Mãe Imaculada. Casa Provida Mãe Imaculada. Ali você vai nos acompanhar no nosso trabalho. Nós, como eu falei no início dessa live, para quem estava, o nosso trabalho é de salvar duas vidas, da mãe e do bebê. Mas além desse trabalho diretamente, assim, contra o aborto, a favor da vida, nós temos um trabalho diversificado de levar o evangelho da vida. Pregações de retiro para casais, para mulheres, para homens, para crianças, enfim todo um trabalho de evangelização, um trabalho de escrita, meios de comunicação, enfim, tem bastante coisa. Os interessados, Casa para a Vida Mãe Imaculada, nos acompanhem lá, tá bom? É isso que eu teria a dizer e valeu, Paulo, muito obrigado. Obrigado, padre. Agradeço ao senhor pela partilha. Vamos fazer agora a oração final. Pode conduzir para nós podermos entregar tudo isso no Imaculado Coração de Maria, entregar para Jesus, já pedindo também que São Miguel Arcanjo venha defendendo o senhor, né, de todo o dardo inflamado maligno que possa tentar te atacar, né, porque o senhor com certeza deve ter uns embates com o inimigo, mas Deus não deixa atingi-lo. Amém. Sim, então finalizamos louvando a Deus, o Senhor da vida. Nós te louvamos, Senhor, grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor, quantas graças o Senhor derrama sobre nós constantemente. Te louvamos pelo dom da vida, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos ao teu serviço. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Que a tua mão esteja sobre nós, esteja sobre cada um de nós essa noite, nos guardando e defendendo de todo mal. Pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus, de São José, seu castíssimo esposo, desce e permaneça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, padre. Deus abençoe o senhor. Valeu, Paulo. Deus abençoe também. Um abraço. Salve Maria. Salve Maria.